Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Educação e Debate aqui no canal 16. Programa Educação e Debate, que é uma parceria entre o CMP Sindicato, que é o Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo, e a TV Câmara aqui da cidade, que semanalmente traz assuntos importantes para toda a comunidade, mas em especial para o magistério municipal. E diante do agravamento da crise política e também da instabilidade do governo do presidente Michel Temer, os movimentos sociais e também sindicais prevêem que as mobilizações do dia 30 de junho, agora nessa semana, devem ser maiores que as realizadas no mês de abril. Muitos sindicatos em todo o país, em todos os estados, estão se mobilizando para parar as atividades no dia 30 de junho contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista e agora também trazendo para a pauta o Fora Temer e o pedido de diretas já. Para falar sobre a mobilização que acontece aqui na cidade de Passo Fundo, a gente recebe a dirigente do CMP Sindicato, também professora da Rede Municipal aqui de Passo Fundo, professora Regina Costa dos Santos, e também o representante do Sindicato dos Bancários, Dário Delavi, que vão falar um pouquinho com a gente sobre as mobilizações previstas aqui para a cidade no próximo dia 30. Boa noite, é um prazer receber vocês aqui no Educação e Debate. Boa noite, Ingra, boa noite, Dário, boa noite a todos que acompanham o programa Educação em Debate. É um prazer a gente estar aqui para fazer essa importante discussão. Boa noite, Ingra, boa noite a todos que assistem a TV Câmara. É um debate que é muito importante nesse momento, todos devem estar atentos, porque nossos direitos estão sendo atacados de uma forma muito violenta, então temos que estar preparados para isso. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber de vocês assim, nos últimos meses, muitas mobilizações em todo o país contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, também contra a questão das terceirizações, que já passou, né, já foi aprovada. E eu gostaria de saber de vocês como que vocês veem a noção que o trabalhador está tendo diante desse cenário, porque como os movimentos sindicais já vêm conversando há muito tempo, inclusive nós já tratamos aqui em outros programas com outros convidados, é um tempo em que o trabalhador ele deve se preocupar com essas reformas propostas. Como que vocês veem que o trabalhador ele está enxergando todas essas mudanças que estão aí na frente? Tem acontecido muitos debates, como tu muito bem diz, e tem acontecido muitas ações públicas de rua. Nós temos feito, além da greve geral do dia 28, o dia 24 foi o dia do Culpa Brasília. Fizemos desde o ano passado muitos atos públicos e todos os sindicatos estão debatendo com as suas categorias a importância desse momento para nós, para os nossos direitos. É importante a gente estar preparado e estar em luta para defender todos os nossos direitos. Os trabalhadores estão muito preocupados. Cito o caso dos bancários, por exemplo, que é a categoria a qual eu represento. Os bancários, a terceirização que já passou no Congresso, o Michel Temer no mesmo dia sanciona ela, mas tem uma discussão jurídica sobre ela que está sendo encaminhada ao STF, né, sobre a sua constitucionalidade, mas é um processo que é muito ruim para a classe bancária e para o conjunto dos trabalhadores. Bancário, por exemplo, no México, que já tem terceirização há quase 10 anos, tem 1% de bancário de quem trabalha dentro de banco. 99% dos que trabalham em banco são pessoas terceirizadas, que recebem menos, têm jornada de trabalho maior, têm adoecimento maior. E não bastasse isso, ainda tem na pauta a reforma trabalhista, né? Que eles dizem que é importante fazer a reforma trabalhista para atualizar a nossa legislação, que é a primeira mentira, porque por mais que a nossa CLT seja de 41, no processo todos esses anos foi sendo atualizada de acordo com as necessidades e as mudanças que teve no mundo do trabalho, né? E eles dizem também que é importante eles criarem o negociado valer mais do que o legislado, valer mais que a lei, para que possam ter melhorias para os trabalhadores. Uhum. Isso é uma falácia absurda, porque ninguém proíbe dar mais do que a lei, é proibido dar menos. Se eles querem acabar com essa regra, é justamente porque eles querem dar menos. Isso é uma questão óbvia. Então, os trabalhadores têm percebido isso, além de que nesse momento de crise que foi instaurado no nosso país a partir do golpe Michel Temer assumindo o governo, nós já estamos com 14 milhões de brasileiros empregados. Então, o trabalhador que está trabalhando ainda, principalmente na iniciativa privada, está olhando lá fora com muita preocupação. O conjunto de trabalhadores que estão desempregados e que, né, é uma legião que para o capital é muito bom, que pode manusear nós que ainda estamos empregados, né, com aquela velha e boa ameaça que eles usam, dizendo, ó,
Se tu não quiser trabalhar assim, tem gente lá fora que quer. Então, para nós é um momento de resistência muito importante. Importante que todos estejam na luta. Eu acho que da mobilização do dia 15, passando para o dia 28, né, a gente vai percebendo aqui em Passo Fundo que aumentou muito o número assim, de trabalhadores que daqui a pouco não vieram, né, a partir de um movimento ou de um sindicato, trabalhadores que perceberam a importância, né, desse momento que vivemos em nosso país e que estão vindo para a luta. E que se tem alguém que ainda não percebeu, né, ou que ainda não está preocupado com essa situação, já deveria estar. Porque, na verdade, assim, o cenário e a classe trabalhadora, a gente vem reforçando muito isso em todos os debates no qual a gente vem estando presente, assim, onde a gente percebe de fato que a classe trabalhadora vai ser massacrada com este pacote todo que hoje se chama muito atenção para a questão previdenciária, mas já tem um monte de outras coisas que foram aprovadas que afetam diretamente a classe trabalhadora. Queria lembrar assim, a questão do congelamento dos gastos, né, que já foi aprovado, já foi sancionado, questão da terceirização, essa questão da reforma da Previdência, a questão da reforma sindical, que vem meio que usando para justificar a reforma trabalhista, né? A gente vem percebendo assim um esforço muito grande da mídia no Brasil para chamar a atenção de que a questão da contribuição sindical, mas não traz a reforma na íntegra de todos os ataques que se dá aos direitos da classe trabalhadora. Então, assim, o cenário, de fato, Ingra, é para os trabalhadores estarem preocupados, porque se tem alguém que vai ser lesado, sim, vai ser a classe trabalhadora. Os professores aqui da rede municipal, pelo menos nas últimas mobilizações, se mostraram muito presentes. Então, dá para se dizer que a categoria tem, claro, esse cenário posto a nível nacional? Então, assim, a gente vem fazendo várias discussões, né? Em todos os espaços que a gente tem, a gente vem buscando, tá? Levando a informação, tá? Levando a discussão e também ouvindo que os colegas professores vêm trazendo a sua leitura diante da realidade. Acredito, assim, Ingra, que, como eu já falei anteriormente, aumentou muito o número de adesão, né? A gente teve quase que 100% das escolas municipais fechadas, né? Daí, se a gente vai olhar para o estado também, foi mais ou menos esse o cenário. Eu acredito muito, assim, a nossa esperança é que, de fato, esse movimento venha aumentar. E os professores municipais aqui em Passo Fundo vêm cumprindo um papel muito importante nesse processo de estar, de fato, entendendo que precisamos estar indo para a rua para lutar pelos nossos direitos, que com certeza o setor patronal não vai estar fazendo isso, né? São os trabalhadores que têm que estar fazendo esse processo. As últimas grandes mobilizações que aconteceram aqui em Passo Fundo, elas foram organizadas pelo Comitê Intersindical e Popular aqui da cidade, que inclusive as duas entidades, tanto o Sindicato dos Bancários quanto o CMP Sindicato, fazem parte e também, consequentemente, participaram da organização dessas mobilizaçõões. Eu queria saber de ti, Dário, mais ou menos, como que funciona esse comitê, como que ele surgiu, porque no fim das contas ele acabou surgindo após todas essas discussões que a gente acabava de comentar, né? Exato. É o que eu sempre digo, nada acontece sem ter antes a necessidade. A necessidade move o mundo, né? A gente faz as coisas pela necessidade, seja política, seja econômica, tudo mais. Nós, avaliando desde o ano passado o tamanho do ataque que a gente estava recebendo, e essa greve geral do dia 28, ela não foi a maior greve geral que o país já passou de graça, porque está do outro lado construído um ataque muito grande à classe trabalhadora no conjunto dos nossos direitos. Então, nesse debate a gente conseguiu, de uma forma fraterna, discutir com todos os setores que muitas vezes a gente tem as nossas divergências internas, e são saudáveis até. Pensamento único é um pensamento que acaba por virar burro, né? Então a gente tem as nossas divergências internas, nós conseguimos de uma forma muito fraterna discuti-las e dizer, nós temos uma condição aqui na frente que é muito forte para a classe trabalhadora e que nós temos que nos unificar. Discutimos com os demais sindicatos, com as demais centrais sindicais. Eu sou da CUT, mas tem CSP com lutas, tem a nova central sindical, tem a UGT, tem a CTB, enfim, tem todas as centrais sindicais dentro. Começamos a discutir com os movimentos populares, seja o povo das ocupações, o MST, o pessoal da FETRAF, que é o pessoal dos pequenos agricultores. Começamos a fazer esse debate que é para ver como que a gente pode fazer de forma unitária resistir a esse ataque que é para todos nós. Não é para um setor específico, né? É para o conjunto da classe trabalhadora e diria para a sociedade brasileira. Porque se tu
reduzir da forma que eles querem reduzir nossos direitos, vão reduzir renda absurda do trabalhador. E reduzir renda significa reduzir compra no comércio, consumo, reduzir produção. Nós vamos entrar em um estado de estagnação absurdo se a gente continuar com isso. Portanto, com esse debate, a gente conseguiu unificar todos esses setores e, a partir de então, a gente tem feito reuniões periódicas, quase que semanalmente, debatendo quais são as próximas ações, avaliando as ações que a gente fez, enfim, garantindo que, de forma conjunta, a gente continua mantendo as nossas atividades nas nossas categorias, mas tendo atividades que são conjuntas, e a greve do dia 30 vai ser mais uma delas, que com certeza vai ser mais um momento de nós mostrar para esse governo, para esse Congresso, que nós não aguentamos mais corrupção, que nós não aguentamos mais que roube nosso dinheiro e roube nossos direitos dia e noite naquele Congresso, naquele Parlamento nosso, infelizmente, que a maioria, mais de um terço deles já se provou estar envolvidos em delações premiadas, em corrupção e tudo mais, assim como a maioria do governo também está. Então, não tem como não juntar a classe trabalhadora, seja do campo da cidade, de uma forma organizada para lutar. Por isso que a gente construiu pela necessidade a gente construiu esse comitê que tem organizado, e esse comitê é uma orientação nacional, né? As centrais sindicais, a Frente Brasil Popular, o Povo Sem Medo, enfim, construindo essas ações a nível nacional, e dessas deliberações saiu a necessidade de criar os comitês, e a gente conseguindo construí-los em todos os locais. Então, a maioria do Brasil, nas suas cidades, principalmente as mais polos, tem os comitês trabalhando e organizando a classe trabalhadora para resistir tudo isso que vem aí. Já falando em próximas ações do comitê, então, a greve geral do dia 30 já deve ter mobilizações aqui em Passo Fundo também, porque os movimentos sociais, populares, sindicais já anunciam, né, em todos os estados, aqui no Rio Grande do Sul, várias cidades já divulgaram o seu cronograma de atividades para esse dia. Passo Fundo já tem, então, atividades programadas para o dia 30 de junho, dia da greve geral. Tem novas reuniões do comitê para organizar, fechar os detalhes disso, mas está tendo já há alguns dias fechamento, atraso de entrada em fábricas, atraso de entrada em empresas, está tendo panfletações na cidade, carro de som para estar discutindo com a sociedade, informando o dia de greve, o dia nacional de greve e os motivos dela, né? Por exemplo, a questão trabalhista que a Regina falava é tão grave que eles tiraram quase 80% do orçamento da Justiça do Trabalho. As relações de conflito de trabalho no Brasil são absurdas, né? Com a legislação que nós temos, já temos um ataque aos trabalhadores muito forte, né? Imagine se a gente tirar essa legislação como eles querem, como vai ser. E acabando com a Justiça do Trabalho, acaba com o nosso direito de pleitear por alguma coisa, porque o que equilibra a nossa relação com o patrão que tem o poder econômico é justamente nós ter a capacidade de poder recorrer aos nossos direitos na Justiça do Trabalho, né? Então, eles acabam com a Justiça do Trabalho, deixam o patrão sem uma legislação que possa nos garantir nada, sem uma justiça que a gente possa recorrer, ou seja, nós vamos ter um problema muito sério ali na frente com a questão do emprego, subemprego cada vez, a precarização do trabalho cada vez mais forte. Nas últimas mobilizações que aconteceram aqui na cidade, o comitê ele deixou bem claro assim, que a sua linha de atos, de mobilizações, é também uma linha de diálogo com a comunidade, né? De trazer para a comunidade essa situação que a gente falava até então. Esses moldes, eles acabaram sendo meio que adotados por todos os sindicatos que fazem parte do comitê, é isso, né? E é o que vem dando resultado, né, Dário? A gente conseguir trazer cada vez mais pessoas para a luta, né? Que eu acho que é um pouco esse o objetivo, né? A gente não quer que as pessoas estejam ali sem saber de fato o porquê, né? Qual é o objetivo, né? Daquele ato, daquele momento. Acho que a nossa luta ela é bem maior, né? Tanto é que a gente vem chamando esse movimento um movimento de resistência da classe trabalhadora. Eu acho que por muito tempo os trabalhadores estiveram em um processo assim meio que, né? Tipo, inércia a tudo que estava acontecendo, né, com a sociedade. Eu acho que agora a gente percebe sim que as pessoas estão acordando, como acabamos de falar, né? De fato, está tendo uma conscientização. Eu acho que é a oportunidade da classe trabalhadora vir a se organizar e fortalecer ainda mais esse movimento, né? Então, acho que sim, esse processo ele é necessário, né? E ele caminha junto com os atos. Tá certo. Regina, Dário, vou pedir uma licencinha para vocês. A gente vai para um breve intervalo e em seguidinha volta com mais educação e debate, hoje tratando sobre a greve geral, os ataques do governo federal à classe trabalhadora e as mobilizações aqui para Passo Fundo nesse dia de greve. Até mais.
Olá, boa noite. Estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. Programa Educação e Debate, que é uma parceria entre o CMP Sindicato, que é o Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo, e a TV Câmara aqui da cidade, que semanalmente traz assuntos relevantes para toda a comunidade de Passo Fundo, mas em especial para os professores da Rede Municipal. E no programa dessa semana, a gente recebe a dirigente do CMP Sindicato e professora da Rede Municipal, professora Regina Costa dos Santos, também o dirigente do Sindicato dos Bancários, Dário Delavi, para falar um pouquinho com a gente sobre a greve geral do dia 30 e também o cenário nacional. Eu gostaria de saber de vocês o que muda no cenário. Muito se fala sobre o cenário, né? Quando a gente fala sobre questões políticas, econômicas, também sociais do país que estão em ebulição de alguns anos para cá, pode-se dizer. E eu gostaria de saber de vocês o que muda no cenário da última greve geral, que foi realizada no mês de abril, para essa greve geral do dia 30. Na verdade, muda a opinião das pessoas. Nosso golpista Temer tem aparecido cada vez mais a sua face, que além de ser um comprometidíssimo com o sistema financeiro, com o grande capital, ou seja, fazer toda a pauta que as grandes empresas multinacionais, sistema financeiro querem, e atacar os trabalhadores, aparece como o chefe da maior quadrilha do Brasil, né? Essa é a delação que o cara da JBS, que o pessoal da JBS aparece lá dizendo, né? Tá na mídia aparecendo isso. E as pessoas, obviamente, começam a se manifestar cada vez mais com essa indignação que aparece na categoria, nos trabalhadores, na sociedade como um todo, diante desse quadro de absurdo, né? A gente está sendo governado por um governo e um Congresso completamente corrupto, e esses corruptos se acharem no direito de atacarem os nossos direitos, né? Não querendo ser redundante, mas é exatamente isso que eles estão fazendo, né? Acham que tem moral, que podem roubar em todos os nossos direitos. Na reforma da Previdência, por exemplo, se ela for passar, vai criar uma legião de velhos miseráveis nesse país novamente. É isso que aponta, porque quem é que vai conseguir um emprego com 50, 60 anos? E tu tem que trabalhar até os 65 e ainda ter 49 anos de contribuição, obviamente tu vai passar dos 65 anos, porque a rotatividade de trabalho é muito grande na iniciativa privada no Brasil. Então, para te ter contribuição de 49 anos, tu vai trabalhar uns 55, 60 anos, porque tem que descontar aí o tempo que tu fica desempregado. Então, não vai conseguir emprego depois de 50, 60 anos, isso é uma realidade. Nós vamos criar uma legião de desempregados. E o pessoal da Ativa, vou usar só um exemplo dos bancários. Nós bancários, assim como o setor do frigorífico, da alimentação, assim como o pessoal da saúde, é um setor que adoece muito, mesmo com todo o respaldo legal que tenha hoje, mesmo com toda a legislação. Imagine num cenário onde não tenha legislação, onde não tenha aonde a gente recorrer, para onde a gente buscar uma alternativa de ajuda para diminuir o adoecimento. O assédio moral campeia solto, as más condições de trabalho é absurda nesses setores, então imagine quando acabarem com a nossa legislação. Para ter uma ideia, a reforma trabalhista permite que as mulheres grávidas trabalhem em local insalubre. Pensa uma situação que não estão querendo nos colocar. Voltar ao tempo da escravidão é dizer pouco de tudo isso, só faltou o tronco, está lá nessa reforma. Então, isso faz com que as pessoas se mobilizem mais, se indignem mais, né? Que é um conjunto de coisas que, desde a corrupção dos que querem se alçarem no direito de tirarem nossos direitos, né? E até o absurdo das propostas que eles estão fazendo para nós. 30 minutos de intervalo para o almoço, né? É o que esta lei prevê, né? Então, assim, na verdade, eu acho que hoje o governo, ele vive uma instabilidade, né? E nesse sentido, eu acho que o Congresso e o Senado também sofrem hoje os impactos, né? Das últimas notícias que se teve frente à questão do governo Temer. Vejo que nós temos aí, Dário, uma grande oportunidade de derrubada de verdade deste governo, né? Que até então não se tinha muita esperança de conseguir avançar com o Congresso que temos, né? Com o Senado que temos, né? Onde, na verdade, o governo ele comanda, né? Totalmente essas duas instâncias. Hoje, com as últimas notícias que se teve, a gente tem sim a possibilidade de derrubada
do governo Temer, e a gente quer, de fato, eu acho que a nossa luta é pelas diretas já, né? Isso que queremos. Nós queremos eleições diretas, né? Queremos que toda aquela quadrilha, né? Que todo mundo saia de lá e que a população tenha a oportunidade de estar elegendo de uma forma democrática o seu representante nesses poderes. Então, assim, eu acho que hoje esta manifestação do dia 30, ela se torna fundamental, porque nela, diferente das outras duas, não sei se o Dário concorda comigo, mas ela tem a esperança. Que, no entanto, na do dia 15, do dia 28, claro que esse cenário também foi fruto dessas mobilizações, porque lembrando, se a classe trabalhadora não tivesse ido para a rua lutar de fato e manifestar o tamanho desagrado a essas contra-reformas, né? Porque não dá para chamar de reforma, né? Porque vem para prejudicar os trabalhadores. Então, assim, o cenário, ele, para mim, assim, ele muda. Ele muda porque ele traz a esperança. A esperança que sim foi fruto da luta da classe trabalhadora, que a gente precisa deixar bem claro. Não foi à toa, né, que a grande mídia resolveu noticiar, né? Ia sobrar para todo mundo. Então, nesse cenário, onde ia sobrar para todo mundo, acabaram fazendo aí a divulgação e contribuindo no processo de derrubada desse governo, né? Só que a gente tem que lembrar que sim, foi fruto da pressão popular, né? Eu acho que essa foi a grande vitória do dia 15 e do dia 28, e acredito que o dia 30 traz a esperança de sim conseguimos chegar a ter uma eleição direta. Quando tu diz que se muda o cenário, é impossível não fazer associação, que no último período o Brasil ele meio que se dividiu em dois grandes grupos, né, que vulgarmente chamados de coxinhas e petralhas. Enquanto a Dilma ainda estava na presidência, um grupo foi para a rua, o outro grupo se absteve. No momento que a Dilma caiu, o grupo que estava na rua se absteve e o outro foi para a rua. Poderia-se dizer que agora é o momento que esses dois grupos perceberam que essas propostas de reforma vão acabar atingindo todo mundo e que esses dois grupos estão indo para a rua? Então, Ingra, eu acho que existe uma boa parcela da população que foi no processo de impeachment que ainda não veio para as ruas, né? Que são aí as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, né? Eu, ao menos em Passo Fundo, eu não vejo a presença dessas pessoas. Gostaríamos que viesse, né? Porque, na verdade, também vão ser atingidos, né? Hoje, se a gente vai ver assim, quem é trabalhador vai ser direta ou indiretamente atingido por esses pacotes que vem aí. Mas assim, ó, Ingra, eu acredito que hoje o discurso, e não é só o discurso, mas a prática do movimento, ele vem sendo assim de unidade da luta, né? Porque de fato a gente não tem o porquê lutar separado, e pelo menos é esse o entendimento, se não queremos a corrupção, no entanto, era uma bandeira única, né, do movimento que pedia, né, a queda da Dilma. O que não se entende muito é porque que algumas dessas lideranças não estão na rua agora lutando pela queda do governo Temer. E que é isso que a gente vem questionando, né? Então, assim, se a queda é da corrupção, é desse cenário que se tem hoje de descaso dos nossos políticos com os trabalhadores, então agora é o momento de todos virem para a rua. Inclusive, a gente espera que o movimento feito pela queda da Dilma, as pessoas que lideraram, que venham de fato se juntar à classe trabalhadora neste momento, né? Porque precisamos, de fato, que estejam junto com a gente, que venham se somar nessa luta, porque a nossa luta também é contra a corrupção, a nossa luta é contra todos os descasos que se tem hoje deste governo com a classe trabalhadora. Então, assim, se existe um momento, agora né? Não, acho que tem alguém, quando será que a gente, né? Quando que devemos ir? Gente, já passou da hora, né? Tem gente esperando um pouco demais. Então, se tem alguém que tem dúvida ainda, o momento é agora, ou a classe trabalhadora vai ser massacrada. Daqui a pouco o cenário que se tem a nível nacional cai no esquecimento, né? Que é uma possibilidade, cai no esquecimento, meio que todo mundo se acostuma, né? Porque acaba sendo assim, né? A memória, às vezes, do povo, ela acaba sendo muito fraca, como já né, aconteceu em diversos outros momentos históricos no país. Diversos, né? Bem isso mesmo. Ou, de fato, a gente faz isso agora e mantém esse movimento vivo, e é esse um pouco o objetivo do comitê, né, que a gente possa estar mantendo esse movimento vivo e continuar aí na luta para termos uma eleição direta. Eu diria, Regina Ingra, que se tem uma coisa boa neste momento é justamente que foi desnudado o sistema de poder do nosso país. Foi desnudado.
Nós temos um Congresso que é completamente atrelado a alguns setores da grande economia, né? A gente sabe disso e está claro em todos os processos que têm aparecido na grande ou na internet, na grande mídia, enfim, onde que a grande e pequena mídia procurar aparece, né? Tem um governo que é totalmente refém desse processo, tem uma relação internacional atrás disso, que já está clara sobre isso, né? Que é o interesse no petróleo nosso, nas reservas que nós temos. Aquela discussão que a gente tinha, a felicidade que a gente tinha de imaginar os royalties do pré-sal indo para a educação e para a saúde, que seria uma salvação, acabou. Né? O parente lá, que está no presidente da Petrobras, já vendeu metade das nossas reservas e ninguém fala disso. Né? Tem um sistema judiciário brasileiro que também está atrelado ao grande poder e é muito viciado nas suas decisões. Né? Então, se tem uma coisa boa desse processo, se dá para dizer que tem uma coisa boa, é que pelo menos a sociedade começa a enxergar como que de fato se organiza o poder no país. E a partir daí eu acho que a Regina diz tudo, né? Se nós não fizermos eleições diretas, gerais, não chamar uma constituinte, se fizer uma reforma política e uma reforma tributária no país, nós podemos até trocar uma, duas figuras, mas esse sistema que foi desnudado não muda. Vai continuar o mesmo. Portanto, é importantíssimo que as pessoas, sejam elas coxinhas, sejam elas, pão com mortadela, petralha, não importa. O importa é que nós temos um país ao qual nós amamos e sempre lutamos por ele, nós temos uma classe trabalhadora que está sofrendo e nós temos um poder muito corrupto, absurdamente corrupto e corrompido, de relações, seja econômicas, políticas e da grande mídia nacional. Então isso se desnuda e isso pelo menos as pessoas têm que enxergar e começar a fazer movimentos para que se mude. E a greve geral, obviamente, é o momento para que a gente diga de uma forma solidária entre todos nós que nós não aceitamos esse modelo. Nós não aceitamos mais. Nós não podemos mais conviver trabalhando, pagando imposto no nosso trabalho, no nosso contra-cheque, na compra do leite, da água, da luz, do gás. A gente paga imposto em tudo que a gente compra, enquanto as grandes empresas, as grandes que acabam arrecadando parte desse imposto que passa por eles, que nós consumimos os produtos deles, eles deveriam repassar para o governo, repassam em forma de propina disso, daquilo que a gente vê todo dia. E às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Todos esses milhões para cá, bilhões para lá que aparecem das propinas, são dinheiro nosso. Não é dinheiro que a empresa tirou do bolso dela, vou dar 1 milhão para esse deputado. Não, é dinheiro nosso, nossos impostos foram pegos, repassados em formas de projetos absurdos e sendo comprado, desviados para a corrupção. Então, é importante que o conjunto da sociedade enxergue isso. É importantíssimo. E dia 30 é o dia para a gente resolver mostrar a nossa cara e dizer, basta, chega. Não precisamos mais desse modelo, queremos um outro. Queremos uma eleição em gerais, nós queremos garantir que tenha uma constituinte, faça uma reforma política nesse país e faça uma reforma tributária, que chega só os pequenos pagarem imposto no Brasil. A Regina falava sobre as pessoas com um poder aquisitivo mais alto não serem vistas nessa nova movimentação que mudou totalmente o cenário das movimentações do ano passado para as que aconteceram agora, a greve geral, e a que acontece agora no dia 30. Existe um pequeno grupo de pequenos empresários que com um lucro não tão alto quanto grandes empresários acredita que a reforma trabalhista, que a reforma da Previdência e que também as alterações já feitas na questão das terceirizações são, na verdade, um ganho para elas e que essas pessoas vão se tornar mais ricas e vão acabar lucrando com todas essas mudanças, mas ao que parece o cenário não é exatamente esse, né? É isso, Dário? Não é mesmo. Porque, primeiro, a gente está retirando renda de circulação. Quando tu retira direito do trabalhador, tu está tirando renda da maior parte da sociedade. Retira renda, tu retira consumo, retira produção. Né? E tem um conjunto do empresariado nosso, que são os pequenos e médios, que já estão se dando conta há um bom tempo disso, que eles no fim acabam sendo refém das grandes empresas. Né? Tu tem a empresa que vende, o cara trabalha das 4 da manhã às 8, 10, 11 da noite, mas ele vende para a Unilever, para a Coca-Cola e para não sei quem, ponto. O lucro vai para lá e ele fica ali tentando ver a família dele de madrugada. Então, está começando a ter uma consciência. E tem um segundo ponto que as pessoas muitas vezes não se dão conta, é assustador isso, como as pessoas não se dão conta, que o dinheiro do país é um só, né? É um só.
Se um tem 5, o outro tem que ter 5. Para um ter 8, o outro tem que ter 2. Não tem como 2 ter 8 se o total do dinheiro do país é 10. Então as pessoas não se dão conta, todo mundo tinha que ser milionário. Não, e é impossível isso em qualquer relação econômica no mundo, porque o dinheiro do país é um só. Não tem cada uma só maquininha de fazer dinheiro. Tu tem máquina de produzir, mas para chegar no teu bolso tem que ter saído de alguém. Então essa lógica de todo mundo achar que todo mundo pode ficar rico com a sua grande empresa bombando tudo, é só fazer a soma de 1 mais 1 que ela cai por terra. E lembrar que Passo Fundo, a economia gira em torno do comércio, né? Isso. Daí você vai pensar assim, quem que compra? Daí a gente vai ver a reforma da Previdência, né? Se as pessoas não terão sua aposentadoria, né? Então assim, o que de fato isso... Posso te dar um dado sobre a Previdência? Deixa eu te atrapalhar. A nossa arrecadação no município gira, eu acho que em torno de 400 milhões. O que entra no município de renda da Previdência Social chega a 900 milhões. Imagina. Ou seja, é mais do que o dobro da arrecadação do município. Então, se tu acaba com isso, nessa lógica... Não tem como, entende? Então, na verdade, quem pensa dessa forma está enganado, né? E a questão dos números comprovam isso, né? Então, acho que, de fato, ela tem que ser vista enquanto uma luta coletiva, né? E a defesa, sim, pela questão da classe trabalhadora, de que a gente possa estar fortalecendo isso, e com certeza o pequeno empresário, ele também vai ser beneficiado se a classe trabalhadora for, né? Porque quem que compra, né? Na verdade, em massa, é a classe trabalhadora. Tá certo, Regina, Dário. Infelizmente o nosso programa ele passa muito rápido e já está chegando ao final. Eu queria agradecer a presença de vocês no programa Educação e Debate dessa semana para falar um pouquinho sobre a greve geral do dia 30, também sobre esse pacote de reformas proposto pelo governo federal, e deixo aberto o espaço para vocês fazerem o convite para a comunidade participar das ações do dia 30 aqui em Passo Fundo. Obrigada. Agradeço o espaço aqui. Dia 30 é dia de paralisar. Faça alguma coisa, mas não trabalhe e diga, e vá à rua e dizer, chega, acabou, não aceitamos mais esse sistema de governo que nós temos. Eu acho que o convite é assim, para que, na verdade, nem o convite, mas é a convocação, né? Porque os trabalhadores precisam estar na rua, né? Não é um dia de trabalho que você vai deixar de estar, né? Tendo, mas sim é um dia histórico que você pode estar mudando a história deste país, né? Então assim, eu acho que fica aí o apelo, né, das entidades sindicais, que os trabalhadores de fato venham a aderir à paralisação do dia 30 e que venham a participar das atividades, né? Porque a gente vai estar lançando, né, nos meios de comunicação o cronograma, né, de atividades onde a gente conta, eu em especial com os colegas professores, né, fica aí o nosso apelo que mais uma vez venham atender o chamado do CMP Sindicato e que venham a estar aderindo aí à greve nacional. Tá certo, obrigada Regina, obrigado Dário. A gente encerra o programa Educação e Debate dessa semana, que discutiu aí a questão da greve geral do dia 30, as últimas mobilizações que aconteceram aqui no país, organizadas por trabalhadores insatisfeitos com as propostas feitas de reforma da Previdência, reforma trabalhista, feitas pelo governo federal do presidente Michel Temer. Na próxima semana, a gente volta com mais assuntos importantes para a comunidade, mas em especial para os professores da rede municipal. Uma boa noite e até mais!